Fala galera, tudo bem? Gareth Bale no Tottenham, hein? Essa é uma contratação de peso, de repercussão e de controvérsia e de debate, e até por ser de debate, o espaço está aberto para vocês comentarem aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês esperam do Bale na volta à Premier League, na volta ao Tottenham? O que vocês esperam? O que vocês acham, na verdade, do negócio? Se foi um bom negócio para o Real Madrid, se é um bom negócio para o Tottenham, se você acredita que ele vai voltar a render, que ele pode voltar a ser o jogador que já foi. Quero saber de vocês aqui embaixo. Aproveita aí, deixa a inscrição no canal, a curtida no vídeo, ativa o sininho da notificação. Bale é sempre um assunto que é palpitante, no mínimo. Aliás, eu não vou nem falar sobre todos os lados que isso poderia gerar, porque o Bale rende muito assunto. E eu gravei há algum tempo, algumas semanas, talvez um pouco mais de um mês, não lembro exatamente quando, mas eu vou deixar aqui em cima, um vídeo sobre o Bale, mas sobre o Bale na perspectiva dele no Real Madrid. Ele encostado, ele parado, ele nem aí, e um pouco do pacote, porque acaba que muitas vezes existe uma certa confusão. O fato da imagem recente dele ter sido um jogador completamente esquecido e quase inútil do ponto de vista de aproveitamento dentro de campo e até de comprometimento dele com o clube também, isso gera uma impressão de que foi um grande fracasso, que a passagem dele pelo Real Madrid não valeu a pena e tudo, e eu não concordo muito com essa visão, mas eu falo sobre isso naquele vídeo, até lembrando outros momentos do Bale com a camisa do Real Madrid, momentos que fazem com que, pra mim, ele tenha, sim, ele se pagou nesse período no Real Madrid, mas é claro que a imagem recente do Bale é a pior possível, de vários prismas diferentes. Profissionalismo, vontade mesmo, disposição, o comportamento dele muitas vezes. Então um jogador que tem contrato com o clube por não ser aproveitado, por não ter a perspectiva de ser aproveitado, passa a falar abertamente que gosta mais de jogar golfe que jogar futebol, que não faz a menor questão de se integrar ao grupo num país novo que ele foi viver e não fez nenhuma questão de aprender o idioma depois de muitos anos. Todas essas discussões são válidas quando a gente fala do capítulo dele no Real Madrid. E elas são importantes também quando a gente começa a projetar um resgate, ou não, mas uma oportunidade para o Bale, que é o que ele vai ter agora nessa volta à Premier League. Então ele volta ao Tottenham num modelo de transferência, de negócio, que a gente pode debater aqui se é bom, se é ruim. Por quê? Ele não volta como uma transferência, ele volta com um empréstimo em que o Tottenham vai pagar parte dos salários. Qual que era o grande obstáculo? O Bale estava encostado no Real Madrid, já não queria nada com nada, o Real Madrid também não queria nada com ele, mas tinha um contrato longo, tem ainda um contrato longo, prevendo um pagamento, um salário muito alto. Ou seja, era confortável para o Bale permanecer por lá, mesmo que não fosse aproveitado. É claro que a gente pode questionar, e vai muito de pessoa para pessoa, de profissional para profissional, a cabeça, o conforto, que você tem ou não sendo aproveitado, e aí vai muito de prioridades mesmo de cada um. Mas o Bale parecia acomodado com um ótimo salário que recebia, mesmo que não fosse aproveitado, não precisasse entrar em campo, e foi mostrando cada vez menos vontade de fazer questão de esconder isso, né? Isso é muito evidente nos últimos anos. Mas vamos lembrar do outro Bale? O Bale foi a grande estrela da Premier League no período em que ele sai da Premier League, no período de projeção dele no Tottenham. O salto dele naquela época foi de um jogador que desequilibrava com muita frequência os jogos. Ele era o grande jogador da Premier League naquele período e não por acaso rendeu uma grande transferência na ida dele do Tottenham para o Real Madrid. E acabou rendendo lá. Foi um jogador importante, inclusive em finais de Champions, em decisões de competições, formou um ataque muito badalado e muito poderoso na época do trio BBC. Mas e agora, em 2020, pensando em temporada 2020 e 2021, vale a pena ainda acreditar no Bale? Por que o Tottenham faz esse movimento, né? Eu fiz vídeos sobre outras transferências do Tottenham aqui no canal, então tem vídeo sobre a contratação do Doherty, em que eu cito um pouco do Højbjerg também, tem a transferência que foi mais recente, até porque acontece basicamente junto com a do Bale, que é a transferência do Reguilón, também do Real Madrid, né? Transferência que também tem um molde discutível por ser uma venda com opção de recompra. Eu falo mais sobre essa cláusula, sobre esse perfil de transferência no vídeo lá, vou deixar aqui em cima. E agora o Bale é um jogador que foge um pouco a esse perfil do mercado. É um jogador caro, é um jogador midiático, é um jogador badalado. E pode ser também um pouco do que o Tottenham deseja nesse momento, contratando esse tipo de cara, que também tem uma ligação com o clube, óbvio. Lá foi onde ele cresceu, depois de ser contratado muito jovem, né? Não é que ele tenha aparecido, que ele tenha começado lá, mas ele foi uma aposta muito jovem do Tottenham, demorou para engrenar, é até legal lembrar, né? No início ele era um jogador que, além de ter muitos problemas com lesões e jogar mais como lateral do que como ponta, ele era um jogador que
tinha uma certa maldição, porque toda vez que ele entrava o time não ganhava, então ele demorou muito para começar a ganhar os jogos no Tottenham, ou para pelo menos fazer parte de times dentro de campo que conseguiam os 3 pontos, numa outra época do Tottenham na Premier League também, é importante destacar, e ele acaba sendo um jogador muito importante nisso, como esse protagonista, como esse jogador que toma a frente e vira um personagem importante. Aí olhando tecnicamente, o Bale dos últimos anos é um Bale que não rendeu, que a gente não tem nem muito o que falar sobre ele dentro de campo. Claramente não fazia sentido apostar numa sequência pro Bale no time titular do Real Madrid já há algum tempo. E olha que o Zidane até insistiu em alguns jogos grandes, tentando e tudo. Agora, aí eu faço um paralelo, eu traço um paralelo com o que aconteceu com o Rames. Gravei vídeo sobre isso aqui no canal também, principalmente depois da estreia do Rames no Everton, que foi excelente. A minha sensação, e eu não vou chegar à mesma conclusão aqui, mas acho que vale a comparação, a minha sensação com o Rames era: que bom que esse jogador, e é ainda, que bom que esse jogador vai voltar a ter continuidade, porque era um desperdício enorme ele não ser aproveitado, sendo o grande jogador que é. Então ele estava fora dos planos no Real Madrid, a gente meio que se esquecia dele e ficava uma etiqueta do jogador descompromissado, do jogador que não estava nem aí. No caso do Bale, como eu já falei antes, ele fez questão de reforçar essa etiqueta do jogador descompromissado que não estava nem aí. Agora, de certa forma, é bom ver o Bale, vai ser bom ver o Bale voltando a ter minutos, voltando a ter a chance de mostrar dentro de campo que ele ainda pode ser um jogador decisivo, determinante, capaz de desequilibrar. Agora, será que ele vai ser realmente esse jogador? E mais do que isso, como que ele vai encaixar dentro do time do Mourinho? Será que ele vai ser ainda um ponta, um jogador para fechar uma segunda linha com 4? Talvez como o Lucas faz, jogando como um meia pela direita, né, nessa segunda linha com 4. Ao contratar o Reguilón e ao ter o Doherty, o Tottenham tem 2 laterais de muita potência ofensiva, o que pede também a participação desses pontas por dentro, o que pode mexer um pouco no mecanismo ofensivo do Tottenham do Mourinho, se a gente pegar a temporada passada como parâmetro. O Bale vai se encaixar como esse meia aberto que pode trazer do lado para dentro, assim como o Son pode fazer na esquerda, de repente o Bale na direita com o Harry Kane no comando, ou ele vai ganhar um pouco mais de tranquilidade sem a bola para jogar à frente de uma dupla de volantes e ser o segundo atacante, digamos, para ser um jogador que não necessariamente vai precisar recompor numa segunda linha, vai jogar como um segundo atacante encostando no Harry Kane. Aí eu tô falando do espaço que é do Dele Alli quando a gente pensa nessa projeção do time do Tottenham. Dele Alli é outro, né, que também já há algum tempo não mostra o nível de antes. Né? Foi um jogador muito importante em termos de participação em gols, de participação decisiva, de chegada à área em alguns momentos da carreira dele com o Pochettino. A aparição dele foi meteórica, o protagonismo que ele ganhou foi muito rápido, mas depois ele caiu de produção e ainda não se recuperou. Embora no primeiro momento do Mourinho com ele, a gente tenha visto um Dele Alli meio que sendo resgatado, um princípio de um resgate, mas depois ele acabou não tendo regularidade para isso ainda. Fica essa dúvida. Então, acho sim que o Bale pode ser esse segundo atacante encostando no Harry Kane para ter mais liberdade no momento sem bola. Agora, que versão do Bale a gente vai ver? Essa para mim é a grande incógnita, essa é a grande interrogação mesmo. Ele vai ser esse jogador explosivo que traz para dentro, finaliza, ele vai ser um jogador mais preguiçoso no sentido de não ter tanto comprometimento assim para voltar, para marcar, então vai precisar de um sistema que o beneficie, que o dê essa liberdade para ser a estrela do time, entre aspas. O Tottenham tem outras estrelas, principalmente o Harry Kane, mas o Bale chega até com um valor superior a isso. E aí a gente entra até nesse aspecto, né? Qual que era o grande obstáculo pro Bale sair do Real Madrid? A grana. Se ele tá ganhando um salário monstruoso por lá, se o Real Madrid tem contrato, e aí não é culpa do Bale, tá? O Real Madrid optou por oferecer um contrato longo pro Bale, e o Real Madrid não quer contar com ele, mas ninguém quer pagar esse salário. Então qual que é o problema aí? Você até pode estipular um valor de transferência que seja interessante para o Real Madrid pensar, vou quase dar esse cara aqui porque ele tá me custando caro. Só que o grande problema é, o Bale não é obrigado a aceitar ir para um lugar para ganhar menos do que o contrato dele prevê. Então, aí tava o grande obstáculo desses últimos tempos, e até por isso, aí pra mim tá a grande surpresa dessa transferência acontecer, tá? Eu não imaginava que o Bale fosse sair do Real Madrid nessa temporada, especulação com o Bale a gente vê todo ano, desde sempre, mas nunca acontecia nada. Então o fato dele ir pro Tottenham me surpreende. E o negócio só reforça como o Real Madrid estava desesperado para se livrar dele, pelo menos temporariamente. Por quê? Porque o Bale ganha 600 mil libras, 600 mil por mês, em libras, na verdade. Aliás, vamos lá, de novo. O Bale ganha 600 mil por semana no Real Madrid, em libras. Tá? Então a gente está falando aí de 600 mil libras por semana, que seria esse valor convertido para libras para pensar no que um clube da Premier League pagaria.
O que se fala é que o acordo é do Real Madrid pagar metade, continuar pagando metade para um jogador que vai estar emprestado no Tottenham. Então o Tottenham vai arcar aí com cerca de 300 mil, né, 300 mil libras por semana para contar com o Bale. Como não tem exatamente uma taxa de transferência aí, o negócio para o Tottenham está longe de ser dos mais caros para os padrões de mercado. O que se fala, o que se estipula, por exemplo, The Athletic dá na notícia algo em torno de 15 milhões de libras o valor total que o Tottenham vai gastar para contar com o Bale por essa temporada. Na Sky Sports já falam em algo próximo a 20 milhões de libras. De qualquer forma, se a gente for pensar que aí já está incluído o salário, e basicamente é o salário, porque não tem a taxa de transferência, é um negócio muito mais barato do que o padrão para uma transferência mais midiática, mais badalada. Se a gente for pensar, a gente geralmente fala aqui, fulano se transferiu por 30, 40, 50 milhões de euros, libras, tanto faz a moeda. E quando a gente fala nesse valor, a gente está ignorando o que vai ser o custo mensal, o custo anual com os salários, né, os bônus e etc. que cada jogador tem previsto no seu contrato. Então, pensar num pacote Bale para o Tottenham por 15 milhões em uma temporada está longe de ser um valor astronômico. Muito pelo contrário, é um valor muito acessível para os padrões atuais da Premier League. Então, do ponto de vista de negócio, para o Tottenham está longe de ser aquele investimento absurdo, vamos pagar caro num momento delicado e tudo. Não é esse o perfil. O que tem de arriscado aí é tentar acreditar na recuperação do Bale. Mas é uma questão puramente técnica, ou até psicológica, do ponto de vista motivacional dele também. Essa volta dele à Inglaterra, de repente, pode fazer bem a ele. Vamos ver qual vai ser a vontade do Bale em voltar a ser um atleta. Não de golfe, de futebol. Porque capacidade para isso ele tem, mostrou várias vezes ao longo da carreira. É um excelente jogador, mas que já há muito tempo não rende em bom nível, em parte pelo seu próprio comportamento, em parte também porque perdeu espaço no Real Madrid, mas é uma coisa que está ligada à outra, porque ele, a partir do momento que perdeu espaço, perdeu também a vontade de ser mais profissional, de fazer questão de se esforçar. No Tottenham ele pode sim acrescentar, pode ser um jogador importante, vamos ver de que forma o Mourinho vai pensar no time para ele. O Mourinho até chegou a falar que na época que estava no Real Madrid, ele foi o primeiro a sugerir e a tentar a contratação do Bale do Tottenham, acabou não acontecendo nessa época, a contratação seria confirmada depois, mas o Mourinho até, para jogar um pouco pra galera, fez questão de lembrar desse fato, para mostrar que já tem interesse no jogador desde sempre. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Quero saber de vocês aí as opiniões, o que vocês esperam, o que vocês pensam do negócio, do Bale, se ele vai acrescentar pro Tottenham, se ele pode voltar a ser o jogador que ele já mostrou ser capaz de ser. Um cara que foi destaque do futebol europeu, mundial, que foi estrela do país de Gales em ótima campanha, em campanha histórica dentro de Euro, que foi decisivo com o Real Madrid em final de Champions, em finais de Champions, que ganhou muita coisa ao longo dessa década, mas que nesses últimos anos ficou um pouco fora do radar. Comentem aí, um abraço, até a próxima.